Deus, profeta Oséias. Queridos, o tema dessa ministração de hoje, dessa mensagem é: você conhece a Deus? E aí, daí nós vamos nos perguntar de que forma nós conhecemos a Deus, né? Como nós temos nos esforçado, nos apresentado diante de Deus, entre outras variáveis. Mas a pergunta que eu queria que gravitasse na sua mente hoje: você conhece a Deus? Assim como eu também me pergunto, será que eu conheço a Deus? Talvez o Deus inacessível, né? Enfim, né? Que as pessoas imaginam. Mas vamos, né, quebrar alguns paradigmas da religiosidade e vamos, né, nos focar nesse questionamento: será que nós conhecemos de fato a Deus? Amém? Glória a Deus. Encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar por esse momento. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Senhor, hoje nós te pedimos, Senhor, se revela, Pai, a nós te pedimos de coração, com humildade. Nós queremos, Senhor, te conhecer, Senhor. Nós precisamos, Senhor, te conhecer. Nós queremos ser, Pai, muito mais do que servos, queremos ser filhos, nós queremos ser amigos. E nessa noite, Pai, aqui, Senhor, na tua casa, nós te pedimos, fica aqui conosco, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Seja bem-vindo também, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade, toque em cada coração. Faça aquelas equações mais íntimas que só o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode fazer nas nossas vidas. E a igreja diz: amém. Amém, queridos? Quando eu olho para esse tema, nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos ter anseio de conhecer a Deus. Quando nós estamos aqui em um culto, quando você vem para um culto, queridos, não é como se nós fôssemos ao teatro, enfim, ao cinema, e nós ali sentamos e assistimos uma apresentação. Não, lá nós somos sujeitos passivos, nós estamos vendo o que está sendo proposto aqui. Não, queridos, você vem aqui como um sujeito ativo, alguém participante. Você vem aqui como um adorador, você vem aqui como um servo, você vem aqui se derramar, se entregar. É uma diferença muito grande. E essa paixão, esse fervor, ele tem que dominar a nossa vida. Não só aqui, quando nós nos reunimos. Talvez você só pode vir da igreja de domingo, enfim, sua semana é muito corrida. Talvez você trabalhe por estado, um domingo você está aqui, o outro não, vem na quarta, às vezes acontece algum imprevisto. Mas nós, queridos, quando nós estamos aqui, né, não só aqui, nós temos que nos preocupar em conhecer o Senhor. O profeta Isaías, ele vai falar, né, que nós precisamos, né, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Isaías 55, ele quer ser encontrado. E a resposta que eu quero te fazer: será que nós, eu e você, nós temos nos esforçado para conhecer o Senhor? Me vem à cabeça o Salmo 24, se não me engano, versículo 14 ou 15, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, e Ele revelará a sua aliança, ao qual Ele revelará a sua aliança. Enfim, então às vezes nós estamos achando Deus tão longe, tão inacessível, tão inatingível. Eu não sei qual a visão como você conhece a Deus. Algumas pessoas conhecem a Deus talvez como um carrasco, né? Olha, eu estou servindo, olha, eu tenho que andar no pianinho aqui, porque se eu sair fora da linha, vem chibatada, ó, lombo, chibata nas costas. Nós servimos às vezes por medo, né? Enfim, nós temos medo, né? O evangelho que é pregado, e olha, se você não servir a Deus, se fizer alguma coisa de errado, você vai para onde? Parar no inferno, não é isso? Nos dando uma referência completamente distorcida, queridos. E isso, queridos, quando nós vemos pessoas que servem a Deus dessa forma, nós vemos que quando as coisas não vão bem na vida delas, o que elas costumam atribuir, relacionar? Que, não, as coisas estão dando errado na minha vida porque eu estou fazendo coisa errada, ou seja, é uma punição de Deus. E será que é isso, queridos? É isso que Satanás quer que você acredite, mas verdadeiramente não é isso, enfim, né? Deus, Ele, queridos, Ele é o nosso Pai. Enfim, nós temos que ter essa questão gravada, inculcada
Talvez, eu não sei, você possa ter uma visão, como algumas pessoas têm, de Deus como um ser caduco, um velho decrépito, né? Um velho gagá, né? Que seja, né? Uma pessoa velha, né? Talvez os jovens, a referência, quando você vê uma pessoa mais velha, você, esse está caducando, você não dá tanta importância, enfim, e a gente tende a cometer vários erros, porque a gente pensa que a palavra, os princípios de Deus, eles estão o quê? Ultrapassados. Não, isso aqui é coisa do passado, ó. O pastor Davi não se aplica, né? A gente que trabalha às vezes aí perto dos jovens, né? Aplica os jovens, os questionamentos dos jovens. Os meninos hoje são líderes ali dos jovens, né? O Luiz, a Tchênica, a Débora, enfim, o Anderson. Talvez as pessoas eles ficam assim, não, isso aqui está ultrapassado, né? Vamos reescrever, reinventar. Talvez, não sei, o Papai Noel, a gente pensa naquele velho barbudão, né? Um viril, um senhorzão charmoso e que, né, ele quer nos dar presentes, nos presentear e fica só naquela relação distante, uma pessoa impessoal que você não conhece, né? Ninguém aqui, enfim, né? O Tatá, né? O Papai Noel que nós conhecemos, né? O Tatá não está por aí não, mas o Tatá a gente tem o privilégio de conhecer, faz o seu serviço ali de Papai Noel, mas enfim, às vezes a gente tem uma visão errada. Quando eu penso nisso, eu penso assim, queridos, de que maneira nós conhecemos a Deus? Se eu fosse pensar em algumas teologias aí, existem, por exemplo, os agnósticos. Os agnósticos é um grupo que eles entendem que não se pode negar e nem se pode confirmar a existência de Deus. Eles não têm elementos, então é uma criança flutuante. Não, isso aqui aconteceu, sabe, foi Deus, pode ser. Eles não creem de todo o coração, enfim. Talvez, queridos, né, os ateus, eles negam completamente a existência de Deus. Eu já vi ministrações que os ateus falam, olha, se Deus existe, né, se eu fosse conhecê-lo, eu queria puni-lo. Ou seja, porque eles pensam que tudo deu errado por causa de Deus. E a gente, né, transfere a nossa responsabilidade pessoal, né, para Deus. Está dando errado. Por que Deus é vingativo? Deus é mau? Aconteceu isso na minha vida, na minha família. Enfim, a gente não pensa nas consequências do pecado desde de Adão e Eva. A gente não pensa porque a gente está sofrendo às vezes a consequência do nosso pecado. E aí eles tendem a ter essa ideia. Deus não existe, Deus não acredita em Deus. Pensam, né, nas teorias aí da evolução, seja lá qual for, enfim. Né? Mas, queridos, nós, em nome de Jesus, cremos que Ele existe, que Ele está aqui, que Ele reina e que Ele vive para sempre e que Ele é efetivo e eficaz nas nossas vidas. Queridos, aí a gente se depara com os politeístas, né? O hinduísmo, né? Se a gente for pensar, queridos, o hinduísmo eles têm mais de 350 mil deuses, alguns, né? Ratos, né? Já viu a Índia? Lá os ratinhos são sagrados, as vacas, não pode fazer churrasco, entre outros. Eles têm um Deus para cada coisa, o Deus do fogo, o Deus do sol, o Deus da lua, e assim vai. Enfim, aí as pessoas vão confundindo, alguma coisa acontece, eu vou ter que oferecer alguma coisa, eu vou ter que me entregar a esse Deus, enfim. E Isaías, queridos, 43:11 vai dizer, eu sou o Senhor e além de mim não há outro libertador, não há outro mediador, não existe mais ninguém, absolutamente ninguém. Já a crença do panteísmo, né? Ou seja, os panteístas pensam que Deus é tudo e Ele está em tudo. Ou seja, Deus está na natureza, Deus é o sol, Deus é a chuva, Deus é a lua. Olha que maravilha, a árvore contempla, olha Deus. Queridos, isso são criações, são coisas que Deus criou. E nós vamos passar por um versículo que vai exaltar uma das formas de nós conhecermos a Deus, que é justamente essa questão das obras que Ele fez, as obras da mão de Deus. Então a nossa relação às vezes é confusa. E às vezes quando nós vamos conversar com as pessoas, se a gente não tiver certeza da nossa razão de fé, talvez essas pessoas vão nos levar por esses ventos de doutrina. Nós precisamos, queridos, conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Como é que você vai defender algo ou alguém se você não o conhece? Como é que você entra na sua faculdade lá defender uma tese se você não entende daquilo que você está falando? Aí às vezes vem um vento de doutrina, enfim, nos leva, né? Ou as ondas, né? Uma hora eu sou crente, aí a onda nos empurra para lá.
nos empurra para o fundo, nos empurra para a margem, nós somos inconstantes. Nós precisamos hoje sair daqui, queridos, que nós temos que saber quem é o nosso Deus, mas não nos basta crer, nós temos que saber o porquê nós cremos. Se você tiver essa certeza no coração de quem é Deus, queridos, no momento das suas tribulações, das suas aflições, você não vai pestanejar. Eu lembro numa época da pandemia, né, tinha cultos que eu e a pastora Raquel aqui, mas uma pessoa do multimídia ou duas no máximo, nós transmitimos esse culto que tinha o lockdown, né, houve um lockdown aqui na Ceilândia, e eu lembro que eu falava com a pastora e com alguns irmãos, eu falei, misericórdia, meu Deus, que Deus tenha pena da alma daqueles que às vezes vinham para o culto, ouviam falar de Deus, mas eles estavam lá sozinhos, incomunicáveis. Imagina, queridos. Mas eu tenho certeza que Deus se apresentou para eles. Deus, sabe, através das nossas intercessões, né? Graças a Deus nós não perdemos ninguém, né, pastor, aqui da nossa igreja. Mas, enfim, é as pessoas que Deus resolveu, achou por bem colher, levá-las, permitiu a permissão de Deus. Nós temos certeza que houve uma grande obra, sejam lá o Espírito Santo falando ao coração daquelas pessoas, ou sejam os enfermeiros, os médicos, alguém Deus enviou lá, queridos. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou, Ele se deu por nós. Ele veio, queridos, morreu uma morte horrível, horrível. Queridos, enfim, eu não sei, né, qual a visão que você tem do seu Deus. Talvez você relacione essa visão, como nós trabalhamos aqui muito nos homens de Deus, né, a relação de paternidade com o seu pai. Né? Às vezes você olha para Deus assim, mas aí quando você olha para o seu pai biológico, algumas pessoas abandonadas nunca tiveram contato com seus pais, enfim, com seu pai biológico, outras pessoas que tiveram um pai totalmente carrasco, bruto, ignorante, agressivo dentro de casa, punidor, e aí eles têm dificuldade, algumas meninas que, sabe, o pai não resolveu assim acolhê-las, direcioná-las, e aí acaba que qualquer relacionamento que um outro homem prometa algo mais, elas se apaixonam e se entregam, e aí começam a acontecer as tragédias. Eu não sei qual é o relacionamento, mas o nosso Deus não é esse seu pai. Se você foi um afortunado, um sortudo que teve um pai bom, glorifique a Deus. Você recebeu um pai. Você talvez hoje, como nós ouvimos falar, talvez você não escolheu quem é seu pai, mas você pode escolher o seu pai, o verdadeiro pai, o pai de todos, como está escrito em Efésios 4:6, um só Deus e um pai de todos. Ele é pai de todos, o qual é sobre todos, é sobre o seu pai, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e age por meio de todo e está em todos. Esse é o nosso Deus. Qual é a sua convicção de fé? Você conhece a Deus? Você se esforça, você prosseguir, é continuar, avançar, né, como foi citado aqui, avançar para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sejam as angústias, as feridas da alma, o que te fizeram, esqueça disso e prossiga para o alvo. Você está vivendo em novidade de vida para a glória de Deus, Ele te resgatou. Não importa se você é rico, sabe, se você é pobre, se você é doutor, analfabeto, semi-analfabeto, se você é branco, pardo, negro, não importa, queridos, Ele é pai de todos, Ele é o nosso pai, e Ele está aqui, Ele se importa com você. Jesus, né, enfim, ali com seus apóstolos, os apóstolos falam assim, Jesus, nos ensina a orar. Aí Ele fala assim, Pai nosso. Ele não fala assim, Pai meu, ó, o meu pai não. Ele fala, Pai o quê? Nosso, é o seu Pai, é o meu Pai, era o Pai dos discípulos, é o Pai nosso. E isso é interessante ressaltar, porque, queridos, para um judeu era inadmissível se falar em Deus se não fosse na terceira pessoa, e olhe lá, porque era uma pessoa tão distante, a reverência, o respeito, eles sequer às vezes pronunciavam o nome de Deus. Você sabia que quando o escriba, aquele que era responsável por... Hoje a gente tem print, né? A gente imprime, manda gráfica e etc. Mas antigamente o pessoal que copiava, né? O escriba, ele tinha que copiar ali, enfim, né? Os escritos sagrados. E aí o que ele fazia? Quando aparecia a palavra Deus, ele ia lá, queridos, lavava as mãos... Ele colocava uma roupa, uma túnica especial, era uma tinta especial, e ele sequer escrevia o nome de Deus, ele desenhava o nome de Deus
de tão santo. E aí quando você vê, Jesus vem aqui, queridos, e fala assim, olha, Pai Nosso, Ele está falando assim, olha, para os judeus e para todo mundo, esse Deus, Ele não está distante, Ele está aqui, é nosso, é meu, é seu. Ele quer se relacionar, queridos. Enfim, entenda que o véu se rompeu ainda mais. Jesus veio e fez o véu se romper. Você tem liberdade para conversar com seu Pai. O Abba Pai. Jesus não falava Abba Pai, papai. É o seu papai. Talvez você tenha dificuldade de falar papai, mas Deus é o seu papai, o seu paizinho querido, o todo-poderoso, o seu Abba Pai. Você pode falar isso, querido? Abba Pai. Fala com mais força, com mais intensidade. Abba Pai. Fala assim, papai querido. Que isso te traga cura hoje, se você foi, sabe, violentado, seja emocionalmente pelo desabandono e por outras coisas, mas Deus está aqui e Ele te ama. Glória a Deus. Tem uma passagem tremenda que eu anotei aqui em Jeremias, capítulo 9, 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio que na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, gloria-se nisto, em me conhecer. Deus quer que você conheça Ele, não é se gloriar na sua força, sabedoria, enfim. Glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você quer se gloriar, querido? Se glorie em prosseguir, em continuar conhecendo a Jesus, a Deus Pai, a Deus Filho, ao Espírito Santo. Está aqui, além do louvor, porque a gente sempre fala do louvor, da adoração, mas o conhecimento, queridos, está escrito aqui para você, se glorie em conhecer, porque o Senhor, Ele se agrada disso, do agrado de Deus, do nosso Pai. Então, a partir de hoje, se esforce em conhecer o Senhor. E eu te pergunto, queridos, você conhece a Deus? Essa pergunta vai ficar martelando, você vai sair daqui pensando essa semana se você conhece a Deus. Eu não estou falando se você tem 20 anos de crente, 12 anos, 10, 5, 1 ano, 1 mês. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer se revelar a você. Queridos, Oséias, nós lemos o texto de Oséias. Oséias é um profeta, é um gigante da fé. Esse homem, queridos, ele está, sabe... O seu ministério se passa ali quando aquele povo, sabe, ele se esqueceu do culto, de cultuar Deus, se esqueceu de Deus, e aí começou a cultuar outros vários deuses. E aí há uma advertência muito severa aqui, porque o Senhor, quando Ele fala esse texto, Ele fala assim, lá, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, em Oséias 4:6 vai falar assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí ele vai falar, continuar no texto, dizendo, queridos, porque os sacerdotes o rejeitaram, ele iria rejeitar os sacerdotes propositalmente não estavam falando, divulgando, pregando a palavra de Deus. E talvez eu e você, nós também como sacerdotes, sejam dos nossos lares, aqui nessa igreja, mas eu tenho certeza que aqui nessa igreja, queridos, a gente vai falar de pecado sim, a gente vai falar de arrependimento, a gente vai falar para você conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Nós vamos falar nisso. E aí Deus, ele estava chateado, porque se você vê a alegoria, o tema central do livro de Oséias é justamente sobre a infidelidade da mulher dele, ou seja, Gomer. Nós sabemos. E se você olhar, queridos, não há nada que afronte mais, sabe, a soberania de Deus, do que a infidelidade espiritual. É isso que estava acontecendo. Aqui está falando mesmo um povo infiel, ou seja, Deus, ele permanece fiel, nos amando, a fidelidade de Deus para mim e para com você, mesmo a gente andando por caminhos tortuosos, Deus, ele quer, sabe, nos abraçar, nos chamar de volta. Deus quer nos ter para si. E é interessante que essa idolatria, de fato, ela afronta a soberania de Deus. E aí a gente vê que a ira de Deus, ela de fato foi direcionada aos sacerdotes, e que essa acusação, ela era tão grave, queridos, que, ou seja, Oséias, ele tinha a consciência de que naquela época existia o povo da Síria, ou seja,
o império que governava, eles iam ali para destruir. Ele estava profetizando para o reino do norte, para Israel, e eles estavam à beira de ser escravizados, e ele ali advertindo. Ele se levantou mesmo diante de um povo corrupto, mesmo diante dos sacerdotes corruptos. E eu quero, queridos, te encorajar hoje, queridos, ainda que todo mundo esteja indo numa direção que não seja a direção de Deus, conheça e prossiga a conhecer a Deus. É conhecendo e prosseguindo que você vai rechaçar, vai refutar, vai rejeitar essas doutrinas que estão por aí. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que fazer nos nossos lares. Nós temos que conhecer e prosseguir, ainda que alguém diga alguma coisa que seja fora da palavra de Deus, como diz lá no Novo Testamento, que seja anátema, que nós rejeitamos esse evangelho falsificado que estão vendendo por aí. Nós temos que conhecer e prosseguir a conhecer a Deus em nome de Jesus. Esse é o apelo que Oséias faz. Vamos continuar. Eu te faço isso, esse apelo, eu te faço esse convite. Eu preciso, queridos. Deus, sim, queridos, Ele é soberano. Queridos, Ele é infindável, ou seja, infinito, mas nós podemos continuar conhecendo Ele aos poucos. Ele vai se revelando aos poucos. Talvez a nossa mentalidade humana não tenha capacidade, sabe, a cognição de entender a dimensão de Deus, mas nós sentimos o grande amor dele por nós. Ele fala contigo, Ele está aqui, é o Pai nosso. Ele está aqui querendo falar com você, falar: filho, o que está acontecendo? Filho, fala comigo. Como é que você quer se relacionar com alguém que você ignora? Como é que você aumenta a sua intimidade? Você tem que conviver, ter momentos de mesa. Talvez você vai ter desentendimentos. Queridos, o nosso desentendimento com Deus é porque a gente vai chegar lá numa das formas de conhecer a Deus. É porque Deus quer uma coisa e a gente não quer, né? Aí então a gente está meio tipo Jonas, né? Deus está falando: meu filho, eu preciso de você no negócio aqui, você me ajuda? Faz esse trem aqui para mim. Aí, não, Deus, não vai dar não. Aí a gente, vaza, foge, né? Aí, enfim, queridos, né? Mas, queridos, é possível conhecer esse Deus, né? Enfim, é por isso que quando Jesus vem, Ele fala assim: quem vê a mim, vê o quê? Ao Pai. Ele queria mostrar o amor. Queridos, quando você olha para Jesus, a gente fala muito de Jesus e tal, Ele queria mostrar: olha, é o meu Pai, não há ninguém bom senão o meu Pai, Ele está mostrando que Deus era bondoso, porque eu já ouvi pessoas questionarem, e com certeza era um questionamento que poderia ser recorrente na época: esse Deus do Antigo Testamento mata. E queridos, Ele fez isso para libertar o povo dele, são os inimigos. Há possibilidade de conversão. É lógico, queridos, a ira, a justiça de Deus, existe uma justiça, e às vezes a gente ignora esses atributos. Deus tem vários atributos, e um desses, ou dois desses, é a ira e a justiça. Deus, Ele se levanta como um reto juiz para libertar o seu povo. Ele fez uma aliança, Ele tem uma aliança contigo, queridos. E não há nada, nem ninguém, nem reinados, nem potestades malignas, enfim, nem o império das trevas, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, você é crente porque você conhece a Deus? Ou seja, você nasceu num lar evangélico, aí por tabela, já que está todo mundo aqui, né? Você crente, né? Enfim, a Maiara nasceu no lar evangélico, teve esse privilégio, né? Eu não sei quantas pessoas tiveram esse privilégio, talvez, enfim, né? Mas ela foi uma privilegiada. Teve a opção de sair? Teve, queridos. Sofreu? Claro, queridos. A gente passa por tribulações, provações, faz parte da vida, mas se manteve. Você conhece a Deus porque você está aqui porque você deseja conhecer Ele melhor. Você sabe, vem aqui como uma sessão de descarrego, né? Meu Deus, o trem está pesado para o meu lado e tal, eu vou lá, ora aqui para mim, pastor. Aí você vai no culto, beleza, agora zerou o saldo lá dos capirotos lá para trás, agora beleza, eu vou continuar. Aí o trem começa a apertar. Eu estou falando sério, queridos. Tem algumas pessoas que estão rindo, mas é verdade. Tem pessoas que usam Deus como amuleto, como usaram a arca da aliança lá. Você lembra lá atrás? Pega lá a arca lá, vamos guerrear com a arca. Ganhamos, amuletão. A Bíblia no Salmo 91 e Salmo 23. Talvez as pessoas, não estou criticando, queridos, mas talvez elas nem sabem o texto todo. Está lá aberto, é um amuleto, o talismã. É isso? Você está aqui por causa disso? É tão raso essa sua vontade de conhecer a Deus assim? E, queridos, a faca está aqui, está cravada aqui, porque eu me questiono muitas coisas.
tanta coisa, tanto tempo que eu perco, né, pastor Ezequias, às vezes com outras coisas que Deus falou, você poderia estar se aprofundando mais nisso aqui, eu como sacerdote, né, do meu lar, e uma função que Deus me deu. Eu me pergunto isso, falei, Senhor, meu Deus, de gerenciar esse tempo, né, há tempo para todas as coisas, né, determinadas debaixo dos céus, mas e aí, o que eu tenho feito com esse tempo? O livre-arbítrio, o que você tem feito? Ou seja, você está aqui por quê, querido? Você quer viver num clube social? A igreja é legal, não é? Queridos, dançar no MAD, cadê as meninas aí do MAD que mudou de nome? Cadê as meninas? É legal dançar, não é? Não é legal? Mas será que você está aqui só, MAD, Ministério de Louvor? Não sei, queridos. Né? Ministério Infantil, você está como um clube social, é legal, a comunhão faz parte, isso é bom. Eu não estou reprovando isso não, queridos. Agora, você está aqui querendo oferecer o seu melhor. Você está tocando aqui para você ou para Deus, adorar a Deus? Você está buscando evoluir conhecimento no seu instrumento musical, nas técnicas de dança, nas técnicas ali, os meninos ali do multimídia ali, né? Vai, vira e mexe, e aí mudamos lá o sistema de som, agora é tudo digital, né? Mas no botãozinho, né? É digital, a gente está evoluindo, estamos prosseguindo e continuando, conhecendo a Deus. Vamos conhecer e continuar a melhorar, refinar. Será que a nossa oração é só de noite na beira da cama, assim, deitou, capotou, Senhor, obrigado. Antes de terminar, você já dormiu, acordou no outro dia e começa a relação. Vamos conhecer a Deus, queridos, vamos? Amém? Vamos conhecer a Deus? Queridos, eu queria falar sobre duas formas, para Deus já começar a adiantar aqui a nossa pregação, de como você pode conhecer a Deus. Eu sei que o Espírito Santo está te instigando aí, falando ao seu coração. Eu tenho certeza, queridos, Deus não me fez trazer essa palavra aqui em vão, e nem a Kathleen colocar para cantar, eu quero conhecer Jesus, não é isso que você cantou? E dizer que o meu amado é o quê? O mais belo, né? Entre milhares, ou seja, só existe Ele é o único, ou seja, o nosso Deus. Será que a Kathleen foi à toa que ela botou esse louvor? E foi à toa que Deus me veio aqui no Velho Testamento, como alguns dizem, eu prefiro Antigo, né, a colocação Antigo Testamento, porque ele é válido, ele ainda está aqui, para te falar sobre, vamos conhecer Deus, vamos junto, eu não conheço tudo, nem vou conhecer, mas eu quero caminhar junto com você e nós vamos conhecendo, vamos louvando, vamos crescendo em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro 3,18, né, que ele fala exatamente isso que eu falei, para a gente conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, enfim, de outra maneira. Então, queridos, Deus, Ele se revela através da sua criação. A gente fala do panteísmo, é por isso que eu queria falar do panteísmo. Deus, Ele não é a árvore, Ele não é, sabe, o sol, a lua. Oh, que lindo, queridos, é lindo, maravilhoso. Mas isso são o que? Obras da mão dEle, é um arquiteto supremo do nosso universo. E aí, queridos, a gente vê que Ele se revela, sabe, pela imponência da sua criação, pela gloriosa forma de como Ele fez as coisas, enfim, né, pela infinitude do poder, da graça e da sabedoria dEle. E aí quando eu vou lá para Salmo 19, a partir do versículo 1 diz assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus, os céus, olha para o céu, Ele está proclamando, falando a glória de Deus, ó. E o firmamento anuncia as obras da sua mão. O firmamento é a abóbada, olha para o céu, aquele azulzão lindo assim, ó. O firmamento está anunciando, está falando, revelando as obras de Deus. E continua, um dia discursa, ou seja, um dia fala para o outro dia, um dia falando, e aí, ó, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Versículo 3, não há linguagens nem palavras. Deus, Ele está anunciando, olha, e Ele continua, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Esse é o nosso Deus, Ele se revela na natureza. Inclusive existe aqui um outro atributo de Deus, que é a imanência, né? A imanência, queridos, quem é dono de uma loja ou trabalha em loja, uma empresa, uma organização, lá tem um estatuto, um contrato social, ou se você está estudando numa faculdade, lá tem as suas regras. A imanência são as leis, as regras daquele lugar, e aquelas regras, elas precisam ser respeitadas, como a nossa Constituição Federal, independente se o presidente
daquele instituto está lá, o dono daquela empresa está lá ou não. Ou seja, quando um empresário, ele dá uma ordem, ele faz um plano de ação, aquele poder, aquela coisa que ele planejou, tem que ser cumprido. Isso é imanência, se ele estiver lá ou não. Queridos, mesmo Deus, ele está, sabe, ele é soberano sobre tudo. Ele deu ordem, é isso que está falando. Ó. Eu já dei ordem, ó. É dia, sol. Se você quiser, queridos, independente, como nós lemos, está falando aqui que o Senhor, ele vai vir o quê? Né? Como a chuva seródia, ele vai se revelar no amanhecer, ele vai vir, se você quiser ou não, ele vai vir, ele virá. Então, queridos, é isso, querendo ou não, vai ter dia e noite, vai ter lua cheia, né, lua minguante, crescente, e aí vai lua nova, e aí vai. É isso, queridos, que está dizendo. E a gente percebe que Gênesis capítulo 1, ele fala o quê? Que a terra é o quê? Sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus, o que ele fazia, queridos? Ele pairava. Você sabe o que quer dizer esse pairava, queridos? O Espírito Santo, ele estava gerando vida, sabe? Assim como você lança a semente sobre a terra, né? E há uma força sobre que a terra imprime sobre aquela semente para ela abrir, germinar, brotar, queridos. Assim é o Espírito Santo de Deus que vai dando vida. E esse Espírito Santo, ele está aqui, ó, colocando a mão no teu coração, colocando a mão na sua alma, para gerar vida sobre a sua vida. Queridos, é o Espírito Santo de Deus comunicando vida, né? Ou seja, a nossa vida, que haja luz, como ele falou, haja luz na sua vida, haja luz, enfim, né, onde quer que você esteja. É por isso que lá em Romanos, capítulo 1, versículo do 18 ao 20, diz assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ó. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes se manifestou. Porque os atributos, presta atenção nessa parte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio no mundo, sendo percebidos, ou seja, revelados, por meio das coisas que foram criadas. O que foi criado que a gente leu aqui? Né, o sol, a terra, tudo foi criado, queridos. Tais homens são por isso indesculpáveis. Você sabe o que está dizendo aqui? Aquela pessoa vai falar: não, mas eu não ouvi falar de você não, Jesus. Queridos, o céu, o firmamento está aí, o sol, enfim. Sabe qual é o nosso problema hoje? Eu e você, nós não paramos para contemplar a glória de Deus, as coisas que Deus fez. Eu vou te dar alguns exemplos simples, queridos. Você já levantou de noite lá no seu quarto? Quem é casado, enfim, né? E já parou e ficou olhando simplesmente o som da sua esposa, ou do seu esposo, do seu cônjuge, o respirar? Você já parou para contemplar isso? A maravilha, o milagre ali. Alguns sons mais, né? A Maiara está rindo ali, né? Mas, enfim, né? Deus revela, né, Maiara? Não vou, né? Amém. Mas, queridos, você já olhou? Você que é mãe ou pai, você já foi no quarto do seu filho, viu ele respirando, enfim, principalmente alguém que passou por um momento difícil como a Tainá, passou, eu tenho certeza, né? A gente passa cada susto com o nosso menino, né, Nilda, né? Cada susto, né? Misericórdia. A gente olha, é um milagre, queridos, a vida é um milagre. Satanás tem tentado roubar isso de nós, né? Enfim, você já parou para fazer isso? Você já parou, queridos, só para sair assim, olhar lá para fora, olhar, né, os passarinhos, as árvores, o som ou o barulho do vento, parece barulho, ou seja, você já viu, queridos, que coisa magnífica, extraordinária, e nós estamos perdendo isso, né? Nós não, sabe, cada vez mais o digital, as redes sociais, elas estão tirando esse poder da contemplação, né, das nossas vidas, e a gente precisa entender que isso é importante, isso é um milagre de Deus. Deus, ele está se revelando na natureza, ele está se revelando na pessoa que está do seu lado, que convive com você. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém? Queridos, então assim, a vida, ela é uma música, é musical, é orquestrado, é cadenciado. Olhe com outros olhos, se seus olhos forem bons. Olha a criação de Deus. Você tem a chance, está difícil, agora está ruim, mas a gente vai entrar no exemplo do homem. Mas olha, queridos, Deus, ele vai se levantar em seu favor. Queridos, olhe, contemple, ele está aqui, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer. Enfim, escute os pássaros cantando, escute e olha para a sua casa, sua esposa ou seu esposo desfilando, a esposa desfilando pela casa, assim, você olha assim, oh, glória a Deus, eita, aleluia.
É como o pastor Júlio diz, né? Que Deus foi misericordioso para arrumar uma prima para eu casar, né, pastor? Eita glória, amém, né? Queridos, e seu marido, né? Você que é casada, seu marido produzindo algo útil, trazendo sustento. Não que vocês mulheres não produzam, mas é só para fazer uma comparação, porque nós homens que, né? Vocês admiram também, mas nós com mais intensidade, amém? Sem sexismo, alguma questão para dividir, não é isso, querido. É só para a gente contrapor aqui com muita humildade, amém? Amém, pastor? Pastor Ezequias ali é o nosso revisor supremo, amém, pastor? Fica ali olhando, amém, glória a Deus, né? Os novinhos aqui são, viu, Karina, viu? Literalmente. Queridos, para a gente caminhar para o final, são duas formas. Então Deus, ele se revela na natureza, nas obras das mãos dele, enfim. Então conta, você é um milagre de Deus, né? Não sei quantas guerras lá dos espermatozoides lá, você foi vencedor, ainda que, né, você tenha sido rejeitado no ventre da tua mãe, Deus, porém, ele não vai esquecer de você nunca, querido. Ele não rejeitou, ele te escolheu, você venceu porque ele te escolheu. Agora talvez é uma forma de se revelar, né, que talvez Deus, você vai amar conhecer a Deus, vai adorar, enfim, né, vai ser muito legal, mas existe uma forma que Deus se revela que talvez nós não gostamos tanto, que é justamente o que, queridos? Repita comigo, Deus se revela na provação. Quem gosta de ser provado aí, queridos? Ó, o Mavi, ó, eita, esse menino é crente, ó, glória a Deus, ele está prestando atenção, hein? Eita, glória a Deus. Queridos, Deus, ele sempre vai se revelar nas suas horas difíceis, né? Ele se faz conhecido nas horas ruins, sabe, naquela calamidade, no seu dia mau, naquela noite mais escura, ele está lá, ele se faz revelar. E é interessante que eu acho que o exemplo mais notável que eu poderia trazer aqui, querido, seria o exemplo de Jó. Quando você abre Jó lá no capítulo 1, nós percebemos que o próprio Deus, né, está conversando ali, travando um diálogo com Satanás. E ele pergunta, Satanás, de onde vens? Ele de rodear a terra, ele estava observando, enfim. É assim, o diabo está buscando alguém que possa o quê? Tragar, não é? Então ele está te observando, fica esperto. Não é te passar medo, não, é só para você ficar atento, amém, queridos? Que não é o evangelho do medo, não, é o evangelho do amor, que nós estamos protegidos, guardados. O diabo não toca, não. Aí o que acontece, queridos? Aí ele fala assim, olha, você viu lá Jó? Ó, Deus dando testemunho dele. O homem o que? Íntegro, fiel e o que? Que se desvia do mal. Queridos, o cara era tão crente que quando os filhos dele se reuniam para fazer festa, está escrito lá no capítulo 1, ele erguia altares individualmente para cada um e sacrificava, pedindo perdão, porque ele falava assim, talvez meu filho, sabe, tenha pecado contra o Senhor. Então ele pedia perdão pelos próprios filhos. Um homem, queridos, riquíssimo, riquíssimo. Enfim, né? Se você for olhar lá, o mundo que nós conhecíamos era aquele mundo do Oriente Médio. Então, ele era um homem mais rico do Oriente Médio, consequentemente era o homem mais rico da terra naquela época. Eu tenho argumentos aqui bíblicos para te mostrar isso, enfim. E aí, Satanás falou, mas peraí, né, Luiz? Né? Aí tá fácil, né? O cara tem tudo, né? É rico, ó, tem mulher, filho, um bando de filho, né, gado, servo, e aí é fácil. Aí falou assim, então beleza, Satanás, vai lá, pode tocar tudo nele, mas não toca nele não. Aí, queridos, aí de repente vem uma calamidade na vida do Jó. Nós conhecemos a história. E aí Jó no mesmo dia ali perde seus filhos, perde seus servos, perde as criações, perde tudo. Só não perdeu a mulher, mas graças a Deus, eu não estou falando mal não, tá? Eu estou falando com o coração assim, graças a Deus, porque a mulher era um sustentáculo nas nossas vidas. O Luiz está rindo, né, Luiz? Que o Luiz conviveu com a Maiara um pouquinho, ele sabe como é que é. Amém? Glória a Deus. Eu estou pegando os novinhos, viu, pastor? Que a senhora já está doutorada aí nas teses da Maiara aí. Então, queridos, é interessante nós vermos que assim, né, que mesmo diante daquelas adversidades, daquelas perdas terríveis que Jó sofreu naquele dia, ele faz uma declaração assim tremenda que eu quero que você coloque no seu coração. Ele fala assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não, queridos, vamos dar um, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aplauda Ele mesmo.
Seja toda a honra, toda a glória. E é interessante que eu acho que essa declaração, sabe, deixou o diabo doido, né? Acho que Jó foi o cara que mais confundiu o diabo no Antigo Testamento. No Novo foi Jesus, com certeza, mas deixou o diabo doido, enfurecido. Aí ele aparece lá de novo, aí diante de Deus, aí Deus fala: e aí, Jó, não adiantou nada você me incitar, ou seja, me provocar diante do meu servo. Tá vendo que ele continua firme, fiel? Aí o diabo, querido, diabo é esse diabo, né? É sagaz, astuto. Aí o que ele fala? Mas também é fácil, né? Não foi ele, foram os filhos, só os filhos, 10, né? Os filhos, os bens, aí é fácil. Aí Deus fala assim: não, beleza, vai lá, toca na saúde dele, só não mata, toca na pele dele, toca nele, mas não mata ele, queridos. Aí nós sabemos o que aconteceu ali, enfim, aquela tragédia que Jó passou a ter o quê? Feridas, né? Úlceras na pele, ou seja, que ele veio, né, a ficar isolado num lugar ali, se coçando com caco de telha. E o que eu quero te falar, talvez você está aí já se perguntando: por que eu estou passando por isso, esse infortúnio na minha vida, por que está tão difícil assim? Você já viu que em momento algum Deus falou com Satanás, mas ele não desce e não fala com Jó? Falou: Jó, fica frio, meu filho, estou provando para Satanás que tu é crente. Deus está fazendo isso com algumas pessoas aqui, com certeza. Ele está falando: fica firme. Ele está te observando, queridos. Essa prova, como nós, não é? A Bíblia está falando que a prova ela não vem para nos reprovar, ela não vem para nos matar. E que Deus não tenta ninguém. Tentação é uma coisa diferente. A prova ela não vem para nos matar. Então resista, fica firme. Deus, ele é soberano. Às vezes a gente quer ficar ouvindo muita justificativa de Deus, mas Deus, como nós lemos na criação, no silêncio as coisas vão se comunicando. Ele está no controle, porque a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Jesus. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Que são chamados, você foi chamado segundo o seu propósito. Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda o Senhor. E aí continua, o Ministério de Louvor, pode subir aqui, e continua, né? Se você olhar Jó no capítulo 29, ele se recorda dos tempos felizes lá, que ele vivia com seus filhos e com a sua família. E quando eu olho para o capítulo de número 4, aí a gente sabe que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, né? Mas assim, queridos, ele não podia morrer, mas a morte foi lá perturbar o cara. Se você olhar Jó capítulo 4, ele faz, que era o amigo mais velho dele, está lá dizendo assim, ele teve um sonho terrível. Se você abrir aí, ele teve um sonho terrível e ele vira para Jó: olha, hoje eu sonhei com você, um sonho terrível, um pesadelo. E esse pesadelo, ele viu um vulto, né? E aí ele falava para ele que se arrepiava todos os cabelos. A própria morte foi lá, né? Ou seja, tentar provocar Jó, queridos. E é isso que Satanás ele vai usar, de todos os artifícios que ele tem. Talvez você está passando por uma enfermidade, como nós tivemos pessoas aqui que passaram por enfermidades terríveis. A morte até tentou bradar, tentou tragar, mas Deus não permitiu. E Ele não vai permitir que a sua vida se esvaia e que nenhum dos seus se esvaia. Se você tiver fé, conhecer e prosseguir e conhecer esse Deus para a glória dEle. Aí Jó fala outra declaração: esse homem confundiu o diabo. Ele vem lá no capítulo 13, no versículo 15, já morrendo, depois de ter ouvido isso tudo, e ele fala assim: ainda que ele me mate, eu esperarei no Senhor. Você está esperando em Deus? É difícil esperar em Deus. É difícil andar na dependência. Eu falei isso para o pastor, né? O pastor, acho que lá pelo ano 8º, sei lá, acho que foi nos 8 anos de igreja, da nossa antiga igreja, colocou um tema assim: andando na dependência de Deus. Meu amigo, andar na dependência de Deus não é fácil não. Depender exclusivamente dele, assim, não estou dizendo que Ele é soberano, que Ele não vai suprir, mas nós que somos muito, sabe, medrosos, não tem, acho que a palavra é essa, medrosos, precipitados. Confiar em Deus, eu não estou vendo Deus. E aí a gente sabe que os amigos de Jó, eles continuam fazendo acusações terríveis para ele, terríveis, falando, enfim, que ele tinha desejado outra mulher, né, que ele tinha desejado a virgem, que os filhos deles tinham pecado contra o Senhor, profanado, chamando ele de arrogante. Eram acusações terríveis e era amigo deles. E
aí talvez você está ouvindo seus amigos, de gente de dentro da sua casa. Isso. Sabe, aí, mas Jó, queridos, em momento algum, queridos, ele olha assim, olha, tudo bem, vocês estão falando isso de mim, já está, que ele é a questão daquele debate, daquela coisa difícil. Ele falou assim para eles, assim, eu sei de uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive, você pode dizer isso, e que em breve ele se levantará sobre a terra, ele vai fazer justiça por você, ele vai te socorrer, ele vive, queridos. A palavra vai dizer, os estudiosos mais ou menos, vamos dizer que mais ou menos, essa aprovação de Jó durou uns 7 a 10 anos. E aí um dia Jó sentado ali, sabe, no caco das intempéries, das tribulações, das provações que ele estava passando, ali sentado, que nem a esposa ficou perto dele, queridos, porque não conseguia por causa do mau odor, do cheiro. E aí ele escuta, sabe, uma ventania, um redemoinho que tinha matado os filhos dele. Justamente foi isso. Se você for no capítulo 1, o vento veio, o redemoinho veio, derrubou a casa que os filhos dele estavam e caiu. O que eu quero dizer com isso? O trauma veio para ele de novo. Talvez alguma coisa que você viveu está voltando, e aí você está traumatizado. Aí vem aquele vento forte, sacode tudo, levanta aquela poeira, e aí Deus fala para ele, Jó, Deus está te chamando hoje, queridos. Ele está te chamando. E a gente às vezes a gente quer questionar tanto a Deus, né? Sermos tão sábios, porque a gente não sabe de nada. E aí ele vira assim para Jó, Deus falando assim, tá, Jó, você quer conversar? Vamos conversar. Onde é que você estava quando eu estava colocando as colunas no mundo? Onde é que você estava, Jó? Aí ele fala assim, sei lá, Deus, eu nem sabia que o mundo tinha coluna. Você sabe qual a música que os anjos estavam ministrando quando eu estava formando o mundo? Você sabe? Você tem ideia? João, me fala aí sobre a Ursa Maior, sobre as constelações. Você sabe alguma coisa sobre isso? Me diga como é que eu dou ordem para o vento vir, soprar e parar. E quando eu falo para a água vir sobre as pedras, ela vem, nasce e brota, e eu sopro, sabe, da minha boca ali, elas congelam, elas param. E eu e você às vezes estamos assim, questionando, queridos, questionando a Deus, não entendendo os propósitos de Deus nas nossas vidas. Essa aprovação, ela não veio para te matar não, queridos. Você tem que identificar, conhecer e prosseguir, é ter discernimento espiritual, entender que talvez você está passando por uma coisa de um pecado seu, mas a gente não está falando do pecado, você está vivendo as consequências, como Davi viveu as consequências do pecado dele com Betseba. Deus não afastou, Deus poupou a vida, usou de misericórdia, porque pela lei ele tinha que ser o que? Morto. Ele era um adúltero naquela época. Deus teve misericórdia, mas vieram as consequências. A gente não está falando das consequências do pecado, a gente está falando da aprovação de Deus. Esse homem, queridos, esse homem, sabe, se você olhar cronologicamente, Jó é o primeiro livro da Bíblia, ou seja, nesse homem teve um relacionamento, um homem para declarar o que ele declarou, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, não tinham, sabe, as escrituras sagradas lá para ele ficar se baseando, não. E hoje nós temos a palavra, ó, conhecer, ó, como é que eu conheço? Se eu continuasse a pregar sobre a palavra, né, a palavra de Deus aqui, ó, nós temos isso aqui tudo ao nosso dispor. O que nós temos feito com a palavra? Que é verdadeira, pura e fiel, que liberta, que nos vivifica, que nos santifica, sabe, que nos ampara, nos acolhe. Essa palavra faz tudo, que nos motiva, que nos dá vitória. O que você tem feito com essa palavra de Deus? O que você tem feito com a sua oração com Deus, seus devocionais com Deus? Fica de pé. Meu tempo já foi. Se eu pudesse, eu continuava pregando aqui, mas não dá. O que nós temos feito, querido? O que eu tenho feito com o meu tempo? Como é que eu tenho honrado Deus na minha vida, no meio da minha casa, no seio da minha casa? Se eu conheço e prossigo, né, conhecer a Deus, eu vou tratar a minha esposa, sabe, como Cristo amou a igreja. Enfim, a esposa, ela vai honrar o marido, entre outras questões. Os filhos serão, sabe, direcionados, amparados pelos pais. Essa missão minha e sua.
sabe o teu falar, como o Salmo 139, né? Antes que a palavra chegue à boca, Deus, Ele já sabe o que você vai falar ali. Sonda e conhece o teu coração. Senhor, eu quero, Senhor, te louvar, Pai, pela tua palavra, Senhor. Mas eu quero, eu particularmente, Senhor, pedir, Pai, perdão, Pai, para Ti, Pai. Porque eu, não sei, meus irmãos, mas perco às vezes tanto tempo com coisas vãs, coisas que não vão acrescentar nada na tua obra, entretenimentos vazios que não edificam, não me levam ao pleno conhecimento do Senhor. E eu sei que o Senhor quer se revelar aos teus filhos. Eu sei que o Senhor quer se revelar a mim, quer conversar comigo, quer ter intimidade comigo, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, porque eu sei que vocês três são um. Senhor, vivifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra, como está escrito em João 17, ela é a verdade, e nós queremos ser edificados, Senhor, na tua palavra. Senhor, nós também queremos, Senhor, aquela intimidade, Senhor, que o salmista está falando, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e nós queremos ter temor do Senhor, mas muito mais do que temor, é ter a confiança no teu amor, Senhor, do que o Senhor nos amou primeiro, do que o Senhor olhou para nós e enviou o teu Filho, Jesus. Muito obrigado pelo teu sacrifício vicario. Muito obrigado por todos esses homens que passaram, viveram tribulações terríveis, e eu às vezes olhando para a minha tribulação, que é tão diminuta, tão pequena, Senhor, mas mesmo assim eu te peço, me socorre nas minhas fraquezas,
Você está cansado, oprimido, Ele quer te aliviar. Ele quer te conhecer, Ele quer andar contigo. Mas para isso você precisa abrir o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir o teu coração, Ele vai entrar e vai cear. Ter um momento de comunhão, de intimidade com você. Ele está batendo na porta do teu coração, da sua vida. Você quer andar com Jesus, queridos? Quem quer, queridos, hoje vir fazer parte, sabe, dessa grande família, né? Enfim, quer confessar e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levanta a tua mão, vem pra cá, queridos, porque esse culto foi feito para você. Você que está aqui no nosso templo ou nas redes sociais, ou talvez você se afastou dessa presença, queridos, mas hoje, queridos, Deus está te chamando de volta, com a voz suave, doce, queridos, te falando que te ama, sabe, que te perdoa dos teus pecados, eu não me lembro mais. Ele quer te dar vestes novas, alvas brancas como a neve. Tem alguém, queridos, que quer confessar ou aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ou quer se reconciliar? O que você tem que fazer? Levanta a tua mão, vem pra cá. Vem, vamos, que nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Ou talvez você tenha visitado o nosso culto e tenha se sentido, né, bem nesse local. Deus falou que é para você permanecer aqui. Você quer fazer parte da nossa igreja, a Igreja Cristã Filhos da Graça, ser um filho da graça? Vem pra cá pra gente orar, te apresentar pra igreja. Amém, queridos? Amém? Se não tem ninguém, queridos, Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Sentai-vos. Olha, essa palavra que o pastor Rafael trouxe aqui hoje é uma palavra de reflexão. Muitas vezes é muito fácil falar que somos de Deus, isso, aquilo, mas a gente realmente conhece a Deus? Tem intimidade com Deus, como o pastor Rafael se referenciou aqui no Salmo 25, versículo 14? A intimidade com Deus revela a aliança nossa com Ele. Jó passou aquela prova, ele foi provado e foi aprovado. A prova não é para matar, é para edificar e estabelecer. Amém? Olha só, tivemos, final de semana passado, um retiro maravilhoso dos jovens, e a liderança dos jovens pediu para passar um vídeo, tá na marca aí, Aninha? E o Luiz e a Chemily, tá no violão hoje, né? Tá no violão. Chemily, Luiz, pode subir aqui. Som. Pai Senhor, igreja. Tem algum jovem aí com saudade? Eita, dá lugar aí. Ouvi mais as irmãs da cozinha aí com saudade? Gente, final de semana passado nós vivemos 3 dias sobrenaturais, onde a presença do Senhor esteve sobre aquele lugar, tomou vida de jovens foram curados, foram libertos. E a gente vai passar um vídeo aqui pra gente lembrar um pouquinho, matar a saudade.
acho que está sem som, mas vocês estão vendo aí. Você pode parar, Ana? Para aí, por favor. Eu estou com alguns nomes aqui. Como vocês sabem, né? Vocês estão vendo aí também. Foi um retiro maravilhoso. Graças a Deus a gente não teve nenhuma intercorrência. Tudo na paz, né? E aí eu quero falar uns nomes aqui. Eu tenho quase certeza que eu não esqueci, não deixei passar nenhum, pastor, mas se eu tiver deixado, vocês me perdoem. Mas eu vou falar uns nomes aqui e dizer que vocês foram extremamente importantes para a realização desse retiro. Porque apesar da gente estar aqui na liderança, houve toda uma colaboração e trabalho por trás disso. Não é fácil fazer um retiro, e agora que a gente está por trás, a gente viu como é difícil, né? Mas, enfim, o pastor Rafael, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor não mediu esforço. Gente, vocês não têm noção. Tipo assim, não tinha dificuldade para ele, entendeu? Tudo que a gente queria, e às vezes ele vinha com uma ideia assim que a gente achava que não podia, mas ele, não, a gente vai fazer, é isso. Então, assim, eu quero agradecer ao Senhor, tá bom? Muito obrigada por ter feito toda a logística financeira, tudo de contratos, tudo ele resolvia com o fornecedor. Então, assim, nosso coração é de gratidão, tá bom? Os jovens amam muito o Senhor. O nosso pastor Júlio, ele também trabalhou ativamente nisso. O Senhor estava em todos os cultos. Então, isso é muito importante para os jovens. O pastor Júlio não deixou de estar nos cultos. Gente, sexta, sábado de manhã, sábado de noite, domingo de manhã, ele estava lá, cobrindo a gente, intercedendo por nós e participando, né? Porque os jovens, eles precisam disso. Eles precisam que os pastores estejam juntos. E, graças a Deus, essa é uma igreja que os pastores atuam colados com a gente. Muito obrigada. A Maiara, apesar de muitas pessoas não devem ter percebido, mas assim, ela foi uma parceira do pastor Rafael, da gente, então ela sempre estava lembrando, trazendo, né, a organização, enfim, nós queremos muito te agradecer por isso, tá? E agora eu vou passar para a equipe, que sem essa equipe a gente não conseguiria fazer nada. Graças a Deus, pastor Hernanes e pastora Rosa, nós queremos agradecer vocês por toda a colaboração, o trabalho. O pastor, gente, assim, é um pastor exigente, mas graças a Deus, porque realiza tudo com ordem e decência. Não faltou comida, era tudo com abundância, e as coisas do Senhor é assim. Pastor Hernanes não aceitava nada ruim não, entendeu? Era coisa boa. Então, no nosso retiro, os produtos eram bons, tudo era muito bom. E com a colaboração do restante da equipe, né? Pastor Hernandes e pastora Rosa como liderança, pastora Raquel estava ajudando, pastora a Vera, a Nilda, a Dora, a Cleidiane, a Claudiane, a Nichelle, a Geni, estavam lá ajudando nessa equipe. Eu acho que eu não deixei ninguém passar. E a gente quer agradecer muito vocês, tá bom? Vocês foram fundamentais. E o bom é que a gente não via eles reclamando, assim. Tinha que acordar 4 horas da manhã, e eles estavam de prontidão lá, com um sorriso no rosto, servindo a gente. O pessoal que terminava de comer, gente, vem comer de novo, ainda tem comida, ainda dá para vocês comerem. Então, essa equipe, ela foi formada pelo Senhor, graças a Deus. Restante do pessoal que ajuda a gente com segurança, o Kleber, o Marcos, pastor Fábio, Manuel, pastor Welton, pastor Davi, o Franklin, o Tatá, o Bruno, que, apesar de não estar lá presente, eu sei que você trabalhou nos bastidores para reunir essa galera, então eu te agradeço por isso. Amanda e Marcelo, eles não estão aqui, mas são... A gente não tem nem o que falar, né? A gente não tem o que falar. Eles tiraram o final de semana para estar com a gente. Marcelo, né, vocês sabem, barbeiro, então ele fechou a barbearia para isso. A Amanda fechou a agenda dela com o aluno. Como ministros também, eles deixaram a agenda fechada para estar lá com a gente. Então, toda a nossa gratidão. Tainá, também eu não poderia deixar de te agradecer. Oxi, como assim? Gente, todo dia a Tainá estava indo e voltando com o carro. Indo e voltando com o carro. Ela levava instrumento, trazia instrumento, pegava a gente. Na sexta-feira, o ônibus saiu e ficou alguns jovens que chegaram atrasados. Ela levou esses jovens. Então, assim, obrigada. Meu Deus, a Tainá ajudou muito, né? Ela ia toda manhã ela estava lá, antes do culto, final do culto. Então, nós te agradecemos. E é isso, gente. Nós queremos eu também quero agradecer uma coisa. Quero agradecer a equipe de intercessão, quero agradecer a igreja que orou por nós,
porque esse é um evento que nós precisamos de muita cobertura, é um evento que pode acontecer muitas coisas, por ser 3 dias, jovens, chácara, piscina. Então, assim, muito obrigada. Quero agradecer os pais que confiaram, os jovens dessa igreja é uma bênção, pastor. Nós temos que, agradecer ao Senhor, porque não tinha desobediência, as meninas muito obedientes, os meninos muito obedientes, e eu sei que isso é devido à criação dos pais dessa igreja. Então, eu agradeço porque os meninos foram, assim, maravilhosos, e também as pessoas que doaram, né? A gente recebeu muita doação de alimento, doação de dinheiro mesmo. Então, assim, eu quero agradecer